Jorge Luiz Borges, que é um escritor que eu gosto muito, ele fala que a literatura nasce na hora que alguém acorda e conta o sonho para alguém. Todo mundo já fez isso, né? Compartilhar um sonho. E toda a literatura é um sonho narrado. E a memória do sonho é como a gente pensa em poesia. Então, nesse momento aqui, em que eu ouvi, eu me senti parte, assim, da grande rede de contadores de histórias através dos tempos, né? Fiquei muito feliz. E eu pensei eu não sabia muito bem o que dizer, né? Eu só pensei em outra metáfora, também outro exemplo da mediação, está na Bíblia, que é quando Deus cria o homem, ele sopra, né? E esse sopro é a inspiração. Então, quem lê, inspira a sua voz, o seu sopro nas palavras, né? Então, o livro vive dessa voz também, a voz do mediador. E eu queria contar um pouquinho do primeiro mediador que eu tive. Quando criança, eu fui para a escola só com 6 anos. Eu ficava no interior, minha família era baiana por parte de mãe. E então meu avô, ele me fez assim, tipo, trouxe a família inteira, né, para o interior de São Paulo e um pouco uma parte para Minas. E eu fui criada assim na mini Bahia aqui. E não tinha expectativa de ir para a escola só para a hora de alfabetizar. E minha mãe, por sua vez, ela perdeu a minha avó muito cedo e cresceu em escola, em internato. Então, ela desenvolveu, naquele período, uma teoria muito pessoal de que criança tem que ser livre. E, na cabeça dela, criança livre significava que eu fazia o que eu quisesse, né? Então, e podia brincar do que eu quisesse. Então, eu acordava de manhã e ia atrás dos peões. E eu adorava tocar boiada, né? E ficava andando a cavalo o dia inteiro, e ficava, enfim, atrás de porco, passarinho, eu criei 2 galinhas no ombro, assim, feito papagaio, né? Eu fui desenvolvendo com a minha irmã uma série de maluquices, assim, a gente gostava de brincar que era cavalo. E minha irmã, inclusive, foi pega pastando mesmo. E passou mal, né? Então, assim, toda essa teoria pedagógica, a fronteira entre a realidade e a fantasia, lá não existia, né? Era o sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, era brincadeira o tempo todo, e brincadeiras malucas, e eu tive contato com a tradição oral muito cedo, nas colheitas, né? Então, a gente levava em Bornal e ia ouvindo. Então, grande parte da minha obra, ela se reporta a essa época, né? O jogo da parlenda, que a gente brincava de parlenda na hora de colher algodão e tudo mais. E aí, quando aconteceu, eu tinha que ir para a escola, meu paraíso ia acabar. E minha mãe também já estava irritada com a minha eterna desobediência, principalmente porque eu detestava limpeza e banho, né? E de vez em quando chegava visita, e todo mundo achava que eu era uma criatura extraterrestre ali, né? Era uma coisa selvagem, assim. Eu me lembro dela me jogar na banheira, e os piolhos subirem, assim, sabe? Os carrapatos e tal. Ela jogando criolina na banheira e tudo. Então, pentear o cabelo crespo, né? Era um terror, eu nunca queria pentear e tudo. Enfim, ela resolveu tomar uma atitude e me colocar numa escola muito rígida e falou assim, eu vou te pôr na escola mais rígida que encontrar, porque alguém tem que pôr um jeito em você. Né? E ficou me ameaçando um verão inteiro com isso, e eu estava com o terror da escola. Aí o irmão da minha mãe, tio Pascoal, que era igualmente excêntrico, né? Ele era um advogado que tinha deixado tudo, ele acabou a vida no Amazonas. Ele não acreditava em civilização, e ele resolveu morar lá. Ele se sentia bem assim, até ele morreu muito cedo de malária, né? Uma pessoa incrível, assim, era um ecologista antes de existir esse conceito, né? Mas ele chegou para mim e disse assim, vamos lá no pomar, todo mundo está porque eu quero te conversar uma coisa muito séria. Ele falou, todo mundo está te achando uma maluca, mas só que eu sei que você é inteligente, é que você é inteligente no meu estilo, né? Que ele andava a cavalo comigo, ficava dançando, imitando Elvis Presley, né? A gente pegava, descascava a laranja e ficava rodando assim com a casca de laranja, dançando rock e tal. E aí ele falou, olha, eu vou te ensinar a escrever o seu nome. E ele me ensinou na máquina de escrever. E eu gostei com aquelas letras, né? E comecei a escrever o nome de todo mundo. Assim eu fui me alfabetizando, porque eu fui pôr o nome do cavalo das pessoas e tudo. E quando ele viu que eu já estava tendo bastante sensibilidade, ele me deu um livro de presente, que chama A Princesa que Eu Não Queria Aprender a Ler, e falou, esse aqui é você. E esse livro marcou minha infância, assim, foi o livro da mediação, minha entrada, né? Então, quando eu entrei para a escola, eu já estava alfabetizada.
o que me deu assim um destaque ali. Eu já sabia ler histórias e tal, e eu me senti acolhida e encontrei um lugar, que eu acho que é o lugar que eu ainda ocupo, né, de escrever, de saber, de estar conversando com as pessoas com certa desenvoltura, porque uma coisa muito comum para mim é assim, agora eu estou me sentindo bem conversando com vocês, a palestra, tudo, mas depois eu tenho umas crises de querer andar no Ibirapuera, de só ficar brincando com o gato, né? Às vezes volta para aquela criança, entendeu? E ele foi a mediador também da minha vida social nesse sentido. E a princesa que não queria aprender a ler, na verdade, é a história de uma princesa que só queria brincar, e ela adorava passarinho, então o pai contrata um tutor e diz para ela, agora você tem que dar um jeito aí na minha filha que eu não sei o que fazer, né? E o tutor fala, não, eu sou o melhor do reino, pode deixar, eu vou ensinar a sua filha. Só que a hora que entra um passarinho no meio da aula, ela começa a pular, ela derruba a água, ela cai em cima do tutor, ele tinha a peruca voa longe, ele começa a gritar e ele é demitido pelo pai dela, né? Que não sabe o que fazer com a menina e manda ela andar a cavalo. Só que quem assistia às aulas era um gatinho que acompanhava ela o tempo todo, que é o gato chiado. E quando eles vão, quando ela corre pelo campo, ela é presa por uma bruxa. E a bruxa diz para ela assim, vem cá, vem conhecer minha casa, disfarçada, numa velhinha acolhedora, aquela coisa. E quando ela entra, ela fala, não, eu sou a bruxa serpentina, eu sei que você não sabe aprender a ler, você vai ficar aqui sempre. Porque o único jeito que você tinha de escapar de mim era ler os encantamentos que eu escrevi. Então, normalmente, eu só aprendo animal, porque bicho não sabe ler. Mas você não sabe também. Então, você vai ficar para sempre limpando, por isso que eu lembrei, por causa da canção, cocô de rato, baba de lagartixa, e todas essas coisas, né? E a princesa chora muito, até que o gatinho chega e fala, sabe o que é? Eu prestei atenção, eu sei ler. Então, eu vou ler o poema para você. E quando ele lê o encantamento, tudo desaparece. Ele, na realidade, era um príncipe que também tinha sido encantado pela mesma bruxa. Eles se casam e formam o reino das bibliotecas. Então, esse foi, eu quis contar aqui com vocês, né? Eu fiz essa história de brincadeira, achando saudade do meu tio, e ela virou assim um dos os livros de mais sucesso, né? E já virou bastante pecinha de teatro, e normalmente ele é lido nas bibliotecas e tal. Então, foi continua, né, mediando a minha vida, né, um livro que veio de um mediador espontâneo, que foi meu tio, que adorava ler. Depois ele passou a me dar vários outros livros. Então, eu li José de Alencar, fiquei fanática muito cedo. E aí passou a ter um segundo estigma, que era, Heloísa é louca, ela não para de ler. Então, antes eu era louca, porque eu não parava. A hora que eu parei, eu não parava de ler, então eu era louca demais, né? Então, esse estigma, né, de ser muito fora do esquadro, ainda sou, ainda continua na minha vida. Eu quis fazer esse depoimento que eu achei apropriado aqui para a conversa da mediação, né? E também queria contar uma outra história de mediação maluca que tem a ver com Lá Vem História. O Lá Vem História é uma série que eu tinha na TV Cultura, e naquela época eu quis fazer as histórias de terror, porque minha mãe, órfã, ela tinha assim, um arsenal de histórias de terror. E ela adorava contar para a gente, porque ela tinha ouvido aquelas histórias no internato. E até pouco, agora ela faleceu, já idosa e tudo, mas até pouco tempo ela punha medo na gente ainda, porque ela tinha um jeito muito casual de contar assim, o terror, né? E ela dizia assim, por exemplo, ela assistia o Chamado, e daí o Chamado virava uma matriz de histórias de terror. A gente entrava lá e ela dizia assim, não senta perto da TV hoje, porque ontem eu vi. Ela era linda. Minha sobrinha de 23 anos já não dormia, outra não sei o quê, né? E a dela também desenvolveu uma teoria sobre vampiros, com a qual ela nos assustou muito tempo. Vampiro de energia, não sei o quê. Até que um dia a gente falou, mãe, o que é vampiro? Ela falou, quem não se enxerga no espelho, né? Eu achei genial, assim. Então, minha mãe também era assim, uma grande contadora de histórias, né? E isso me fez pensar, porque olha aí a metáfora que ela me passa. Quem não se enxerga é o vampiro, lógico, porque tem que procurar no outro. Ele não se enxerga, né? Acho profundo isso. E eu quis pôr no Lá Vem História a seção de livros de histórias de terror. E eu pus uma história que eu vou narrar brevemente, e eu quero que você me diga qual é a moral dela, pode ser? Então, era uma vez a peste. Ela estava assolando
todo mundo está morrendo, gente pra caramba, caminhões de pessoas na Europa morrendo da peste negra. E 3 amigos falaram, bom, já que a gente vai morrer, vamos tomar um último vinho. Foram encher a cara no bar. E estavam super bêbados, saíram de lá, encontraram um velho vivo e falaram para esse senhor assim, como que o senhor não morreu? Todo mundo morreu, o senhor está vivo? Quanto o senhor tem? Ele falou, 80. O que você tem que o senhor está vivo? E ele disse assim, a morte não quis me levar. Mentira, o senhor é amigo da morte. O senhor vai dizer onde está a morte, que nós vamos matar a morte. E ele, imagina, vocês estão loucos, tá? Ah, a gente vai matar, se a gente matar a morte, a gente vai matar, acabou, ninguém mais morre. E ficaram fazendo bullying lá com o senhor. Daí ele vira, olha, vocês querem encontrar a morte? Vocês vão lá na esquina, tem uma encruzilhada. E lá vai encontrar um baú. e aí eles encontraram o baú, eles pegaram e... Aí eles encontraram o baú, aí eles abriram, aí agora... O que tinha dentro do baú? Tinha dinheiro, e aí um queria sacanear o outro. E acabou que os 3 foram sacanear e os 3 acabaram morrendo. Eles encontraram a morte. É isso mesmo, olha aí. Essa é uma das histórias mais antigas do mundo, ela é dos contos de Canterbury, né, na Inglaterra. Era contada justamente por contadores de história itinerantes, exatamente como a gente acabou de ver aqui. E essa história causa muita polêmica. Eu estava no site da Globo faz uns 15 dias com umas mães falando coisa horrorosa a meu respeito, porque eu coloquei essa história. Agora, qual é a moral dessa história? Se todo mundo tivesse repartido o dinheiro, o que tinha acontecido? Os 3 tinham sobrevivido. Felizes para sempre, ricos e amigos, certo? Então, é uma das histórias mais moralistas que existem, né? Então, eu acho que esse adulto que devia ser o mediador, na verdade, está acabando de ser um censor, de não entrar em contato. Muitas vezes a gente tem visto um pai assim, tão apavorado com o mundo de hoje, e ele atribui à palavra escrita um poder muito maior do que o videogame que mata 10, entendeu? Do que um Datena, uma coisa muito violenta na TV, tudo pode, mas na palavra escrita é como se ela tivesse o poder de algum modo. Então, isso é uma coisa que eu tenho encontrado muito. Eu fiquei contente com essa polêmica, porque eu falei, puxa, o Lá Vem História tem 25 anos e ele ainda está causando polêmica, o que significa que esse livro é vivo, né, ainda. E é uma história, por sua vez, do século XII, que eu recontei, eu mediei a história. Eu só reduzi em termos de tamanho. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fui numa reunião de pais, num desses debates, e uma mãe falou para mim assim, você sabe que eu lia teu livro e pulava essa história, porque eu tinha horror. Eu pensava, puxa, um livro tão bonito com uma história que está estragando, tem até desenho da caveira aqui e tal, né? Aí um dia minha filha pegou e falou, mãe, eu vou ler para você. E foi a primeira história que ela leu para mim. E ela disse assim, passou teu medo? Depois que ela leu, né? Então, inverteu, né? A filha passou a mediadora da mãe. Eu acho esse ciclo muito, muito legal de ter acontecido, né? Então, para você, de presente, né? Vou falar a palavra. Eu acho que a gente vai ficar nesse exercício de sai do espetáculo musical, escuta a Heloísa e fala assim, e agora faço eu o quê? Com tudo, quero só escutar, quero ficar ali do outro lado. Mas eu acho que, primeiro, tem uma coisa extremamente importante desse espaço, que dificilmente, quando a gente olha no cenário de encontros de literatura, reunir 3 pessoas que leitores, mas 3 pessoas de lugares diferentes, né? A Heloísa, óbvio, trabalhando como escritora, mas como grande ativista na área da leitura, eu como mediador de leitura, alguém que está lendo, professor lendo para pessoas, enfim, interessadas em escutar as narrativas. E aí eu tenho o Cleiton que está aqui, que é o leitor que vocês já viram a capacidade desse bichinho, né? A conexão rapidamente com a história, e aí, deixa a Heloísa contar o dela, mas eu quero contar o meu jeito aqui. E pegou o microfone e já trouxe aí a experiência, e não só a experiência, mas enfim, essa leitura que ele carrega dentro de si, que de algum modo, se alguém puxar a história, ou puxar alguma situação, ele a retoma. Eu sou mediador de leitura, antes de qualquer coisa, antes de ser pedagogo e psicopedagogo, eu sempre digo, eu sou mediador de leitura. E trabalho com formação de outras pessoas que atuam com leitura. E me parece que, principalmente nos dias de hoje, está sendo importante trazer
espaços como esse para todo mundo trazer seu ponto de vista. Até porque a gente precisa cada vez mais cavar espaços de diálogo para discutir às vezes o que é óbvio, mas que me parece que o óbvio precisa ser dito muitas vezes para a gente não entrar na ideia da censura. Eu sei dessa polêmica que você viveu, eu fiquei pensando assim, o quanto que até eu, em espaços de leitura, quando eu estou lendo, que quando eu paro nessa história, muito pai ou muita mãe diz assim, nossa, estava tão legal o momento, agora você veio falar de morte? Não gostei, ou levam para quem está por detrás da instituição do qual me convida, se é dentro da escola ou no SESC, pergunta, olha, por que aquele mediador foi ler um livro sobre morte? Ou por que ele lê um livro que fala sobre separação, enfim, sobre tabus e problemas, que me parece que mais importante é censurar do que criar espaço para diálogo. E aí circular, para mim, tem a ver com isso. Criar diálogo, abrir espaços, permitir que cada pessoa possa trazer até o seu não saber, o seu silêncio. Né? Eu adoro quando eu estou lendo, as crianças não comentam nada e alguém diz, como é que você sabe o efeito ou o impacto? Eu falei assim, olha, primeiro que isso não é nem minha intenção. Eu acho que isso é uma coisa que quando eu leio as narrativas, dificilmente eu fico preocupado com o impacto dela. Em algumas situações, os próprios ouvintes trazem o que impactou. Quando eu tenho vínculo com elas, eles trazem isso. Quando não, o silêncio também é uma grande resposta. Também é uma grande palavra que está sendo dita. Mas a Heloísa começou a falar dessa história de terror, e eu começo a dar risada, porque em casa, meu pai só lia história de terror para mim. Então tem uma coisa que todo mundo, quando fala para mim, qual é o lugar e a experiência da leitura na sua vida, e aí sempre me vem o marco de que leitura, esse espaço da oralidade, até antes do livro, sempre vem com uma situação muito comum da cidade urbana, que é a falta de energia elétrica. Meu pai, dono de um boteco, lá na Zona Leste, em São Mateus, acabava a energia, ele fechava o boteco, juntava os filhos, acendia umas velas. Ele, um homem careca, se embrulhava num pano preto e falava assim, vou contar histórias de terror. Aí todo mundo me perguntava assim, mas você lendo esses livros deve ter umas experiências com histórias, que são histórias principalmente muito baseadas no côncavo do que é os contos de fadas, e eu falava pelo contrário, eu não tenho nenhuma relação, as experiências das histórias orais na minha vida, entra com meu pai sempre contando histórias de terror, só que não eram histórias de mula sem cabeça, lobisomem, vampiro, não eram só histórias das pessoas que morreram na minha família, dos próprios espíritos de dentro de casa. E era uma coisa muito, minha mãe falava assim, isso é crueldade. Aí ele falava assim, são histórias. A gente não sabe o efeito que elas têm. Aí eu penso na profundidade quando ele dizia isso. A gente não sabe o peso que elas têm na vida. E isso não me afastou dos filmes de terror, das histórias de terror, de suspense, pelo contrário, me aproximou. E aí, assim, por isso meu agradecimento à Heloísa, que traz isso dentro da sua narrativa, coisas que na infância e na adolescência eu pude me aproximar. Não só ela, mas outros escritores que escreveram histórias que têm esse conteúdo e que eu olhava e falava, que bom que alguém está escrevendo algo que eu gosto e que eu tenho interesse. Mas, voltando ao meu pai, essa saga dele, tinha uma coisa que ele fazia que eu achava engraçado, que era, ele terminava a história, e aí ele apagava as velas e falava assim, vão dormir. E aí é óbvio que quem ia dormir, minha gente? Ninguém ia dormir em nenhum lugar. Toda palavra dita pelo meu pai, no espaço em que ele escolheu fazer a sua transmissão oral, só ecoavam para dentro do nosso quarto. Aquela bendita sombra começava a mexer, os passos passavam a ser escutados, o barulho dos talheres, que ele falava da história de um tio meu que chegava em casa e raspava a colher na pia. E aí, quando ele terminava, a gente escutava o bendito do meu tio lá naquele lugar. E a gente ficava pensando, que poder as palavras têm e como elas se inscrevem no nosso imaginário. Porque eu não sei a sincronia que havia da falta de energia, mas aquele foi um dia em especial que eu e meus irmãos brigamos por algum motivo, mas eram brigas
grandes em relação a gente deixar de falar. Meu pai contava as histórias e aí nós íamos os três para dentro do quarto, numa situação perigosa, onde as palavras tomavam vida, tomavam corpo, tinham sensações ditas ali naquele espaço. E aí, de um jeito muito tranquilo, não natural, mas muito tranquilo, a gente fazia as pazes. A gente estava sem conversar. Meu irmão mais velho, que eles são sempre os mais poderosos, ele olhava para a gente e dizia, olha, vocês estão com medo, é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso, e ficávamos eu e minha irmã tentando ocupar a cama, porque a gente tinha também uma teoria, se aquilo aparecesse, os que estão sozinhos seriam os primeiros. Então era melhor que a gente se juntasse. Então, para mim, o significado das histórias, além dessa entrada no mundo das histórias pela oralidade, as histórias do meu pai, sempre me cheira espaços de fazer pazes, não consigo, mas com os outros, de permitir que eu pudesse, ali naquele contexto, voltar a conversar e dialogar com os meus irmãos. Então, sempre história me cheira a conversa. Ela sempre me cheira diálogo. Toda vez quando eu leio para as crianças, quando eu leio para os adolescentes, para os adultos, eu não só carrego a narrativa que é escrita por aquele escritor, mas eu também permito a construção de um diálogo da experiência que eu carrego dessa história. Né? Então, por exemplo, essa história mesmo que a Heloísa acabou de contar, aqui numa grande parceria, mas que para mim eu sempre termino rindo, cada vez mais, enquanto eu olho para alguns pais e vejo o desespero de eles verem o final da história. Então é para a gente também sentir o quanto que a história nos dá a condição de pensar quantos tabus que as pessoas que estão ali escutando carregam. E às vezes o quanto que elas censuram, não pelo medo do que o filho, né, ou do que o sobrinho, ou do que o aluno tem, mas pelo medo que ele próprio tem a respeito da história. Né? E eu vi isso assim, quando a menina fala, mãe, passou o medo? Inverte a situação de que o que a gente espera nesse espaço de mediação é que a gente construa vínculo, é que a gente permaneça numa construção contínua para que todo diálogo seja amparado, seja respeitado, seja protegido, cada vez mais. E aí para mim foi essa, na hora que você começou a contar, eu fiquei pensando assim, que doido, a escutar dela agora, trazer esse tabu, né, essa situação de vários pais que começaram a dizer, quem é essa mulher? O que ela está fazendo? Eu fico falando sobre tanto com os meus filhos sobre a morte, e escuto uma pessoa que trata da morte de um jeito bem humorado e nada muito diferente do que realmente é, que bom. E para alguns é assim, que ruim. E aí eu sempre fico pensando que olhar o lugar da literatura, olhar o lugar da literatura infantil, e aí eu vou dizer que não vou pensar que literatura infantil, por mais que a gente tenha esse cravo, né, esse marco, mas a literatura infantil ela não é pensada para criança, né? Ela é pensada, mais do que uma literatura infantil, uma literatura para a infância. Ela vai dialogar com a infância daquela criança que está ali vivendo ela mais potentemente, vai dialogar com a minha infância, vai dialogar com a infância de qualquer pessoa. Por isso ela é universal, né? Por isso que ela vai falar com todo mundo, né? Não vai ser um público específico que tem que escutar. Depois dessa situação da oralidade, o livro que me pegou, que foi meu irmão que trouxe, foi o meu primeiro mediador. Um irmão mais velho que me trouxe, eu até escrevo isso agora no blog Caraminholas, que é falando sobre o primeiro livro que me traz para o mundo da cultura escrita, né, perpassado aí por alguém que já teve esse papel do mediador, mas é um livro chamado A Mochila que Pesava Demais. E para mim foi um livro me impactou tanto, que eu escutava e falava assim, eu acho que ele está zoando da minha cara, ele está falando de mim. Ele não pode estar falando desse menino, ele está falando de mim. E como eu sei que meu irmão é sacana, eu tenho certeza que ele está usando essa história para falar de mim e não para falar dele. E aí quando eu pego o livro e vou olhar, que vejo a ilustração, vejo o menino, eu digo, pera lá, é desse menino que tem a ver comigo, que me parece que deve ter a ver com tantos outros.
e narra a história de um menino que a mãe colocava tudo na mochila com medo de que ele pudesse perder alguma coisa. Então, se as aulas eram organizadas, segunda era matemática, terça era português, ela colocava os livros de todas as matérias para ele carregar tudo, a semana toda. E aí tinha uma relação muito séria dessa mãe cheia de expectativa e de um filho que não tinha todas essas, mas tinha que carregar, não a mochila, mas a mãe nas costas. O que representa simbolicamente, assim, eu tenho que carregar a minha mãe nas minhas costas. Coisa que eu não tenho de medo, de expectativa e de anseio, ela tem, e tudo que é do mundo dela, que é do ponto de vista dela, tem que ser meu. E aí, de repente, ele cai no meio da rua e todos os materiais ficam espalhados. Ali ele começa a pensar se ele carrega aquilo que é para ele ou se ele carrega aquilo que só é do outro. E aí quando eu vi isso, eu falei assim, pronto, de fato esse livro tem muito para falar comigo, não para falar da relação minha com a minha mãe, mas para falar de todas as expectativas que na infância eram gerado, né, pela minha família, pelos meus amigos, por todo mundo que eu vivia, de dizendo o que você vai ser, como você quer fazer, o que você gosta, o que você não gosta. Então minha mochila estava muito pesada. E aí chegou um momento que eu falei, pera lá, eu não quero, que eu não tenho nada a ver com o problema desse povo, e eu tenho que construir os meus próprios, então eu vou logo tirar essa mochila. Esse processo de amadurecimento, para mim, veio por esse lugar, essa história trouxe isso. E aí toda vez quando eu estou lendo, quando eu estou mediando, e aí pensando um pouco qual é o papel, né, olhando a literatura, pensando os desafios nesse processo de circulação, né, de fazer fluir, eu sempre volto a pensar que é por esses motivos que eu continuo lendo para as pessoas, executando o meu papel de mediador, porque de alguma forma eu nunca tive uma expectativa de formar novos leitores, nem de formar pessoas que escrevam livros, mas eu sempre encontrei, porque para mim esse foi o encontro, foi a partir da literatura que eu comecei a buscar e dar sentido a muitas coisas. E eu só leio porque eu espero que crie esse espaço de sentido para outros também. Hoje eu escrevo, mas não escrevo nada para produção. Eu uso minhas redes sociais para escrever as coisas que eu observo da vida e do mundo. Muita gente me pergunta, você não vai produzir um livro? Quando é que sai seu livro? E aí, para mim, foi um processo. Até hoje eu sempre me questiono, eu falo, eu não escrevo para estar no livro, eu escrevo porque de alguma forma é o jeito que eu tenho de registrar o mundo e de eu dizer aquilo que eu estou vendo. Se isso vai ficar no livro, não me interessa agora. O que me interessa é viver a experiência de escrever, de elaborar. Eu olho a Heloísa e toda vez quando eu leio alguma coisa dela, eu fico pensando assim, gente, essa mulher é doida mesmo. E ainda bem que ela disse, que ela já disse, eu acho bom. Que aí ela disse, eu posso confirmar, né? Ela é doida mesmo. Porque é um exercício tão grande você escolher, no meio de tantas palavras, uma palavra que mais consiga estabelecer sentido, construir significados. Então, para mim, são experiências diferentes, né? Eu tenho dessa experiência da oralidade, depois da escrita, do livro escrito, hoje lendo para as pessoas. Toda vez quando eu estou lendo, eu não só carrego a narrativa, como a minha experiência. É isso que eu tenho para trocar. Todo mundo diz para mim, mas você só lê livros? Ou quando alguém vem me questionar, fala assim, o que mais você faz? Ou quando pais, no Sesc, por exemplo, assiste, aí vem falando assim para mim, meu filho vai fazer a festa de 9 anos, mas você só lê? Você não quer fazer brincadeira? E aí eu escuto e falo assim, pois é, se você imaginasse essa arma potente que é o lugar da leitura, que é o poder pensar sobre mim, sobre o outro, talvez você não olhasse desse jeito. Mas eu também entendo que é a minha expectativa colocada na bolsa do outro. Então, geralmente eu olho e penso assim, cada um vai ter o seu momento de pensar. Tem pais que voltam nos espaços onde eu estou, ou até professores, porque não tem esse costume de ler ou de escutar as histórias. Na medida que vai estabelecendo as conexões, ou entende com mais certeza que aquela história está impactuando com ele, ele volta e diz assim, eu vim aqui, mas eu não queria ler, eu queria só escutar você.
Aí eu olho e penso assim, ótimo, já começou uma caminhada, começou um trabalho andado, mas que isso é contínuo. É aquela velha história, né? Ele, o Cleiton, não é leitor. Todos nós não somos, a gente está sendo o tempo todo. É uma eterna construção. Eu leio muito, Heloísa lê muito, Cleiton lê muito, só que isso nos faz cada vez mais ser pessoas preocupadas com o nosso processo. Mais do que a gente dizer, na escola a gente tem muito isso, esse lê mais, esse lê menos. Não se trata de mais ou de menos, se trata de ler. Não dá para ranquear, dá para dizer que são processos diferentes. Cada um vai ter seu lugar, nesse lugarzão que a gente quer que todo mundo leia mesmo. Afinal, olha que bonito, mais do que essa experiência de todo mundo estar aqui escutando, todos nós, eu posso dizer que aqui é uma grande parada do orgulho leitor. A gente poder, em meio dessa situação da diversidade, que a gente está falando, vamos censurar, vamos começar a colocar nossa cara na rua e dizer, olha, a gente também tem o nosso clubinho e a gente está aqui na nossa parada do orgulho literário. Esse é o momento para a gente colocar as nossas leituras e dizer sobre os nossos processos para contaminar outras pessoas. E mais do que censurar, porque espaços como esse é para construção de diálogo. E acho que é por isso que eu estou aqui, que todos nós estamos aqui. Mas, enfim, vamos passar para cá, que eu estou doido para escutar esse bichinho. Você pode falar de você. Agora você pode falar do que você quiser. A parte que eu mais gosto das histórias é quando eu escuto elas, porque quando eu escuto elas eu posso fechar os olhos, posso imaginar. Em vez de eu ficar só ali escutando, eu posso viajar no mundo maluco da minha imaginação e viver aquela história em vez só de escutá-la. Mas é só isso, só. Eu tenho mais... Não é melhor você perguntar? É mais fácil. Queria contar para compartilhar aqui com o Cleiton, né? Às vezes o pessoal pensa assim, de onde você tira inspiração, né? É a pergunta que eu mais ouço. De onde vêm as ideias? E o pessoal acha assim que todo escritor que eu conheço é bem maluco mesmo, né? Mas é porque a gente é meio antena, assim, você fica feito uma antena. São pessoas que estão antenando as coisas. E, para mim, eu gosto muito de pensar na história que ninguém contou, a história excluída. Todo mundo fala muito da exclusão, né? Mas existem as histórias, não é só gente que é excluído também. Tem a história que é não dita, que não é contada, e isso é o grande segredo. E, às vezes, tem um lado do livro que eu vou escrevendo e coisas misteriosas acontecem. Não misteriosas no sentido só do fantasma. Quer ver? Eu queria dar um depoimento maluco, porque você estava contando e você conversando. Eu adoro Ibirapuera, né? E uma coisa que eu gosto é de ficar olhando skate. Que eu nunca vou fazer, porque eu não tenho equilíbrio nenhum. Mas eu adoro ficar... É um esporte que eu amo. Eu fiquei olhando as meninas skatistas. Eu falei, cadê o livro da skatista, né? Tem tanto livro da menina com a namorado, com a matricinha, com isso e aquilo, e o primeiro baile, e o primeiro namoro. E eu, que era uma menina bem moleca, eu falei, se eu fosse garota hoje, eu ia estar andando de skate. E eu ia querer essas histórias. E comecei a me aproximar e ouvir conversa, que é número 2 da minha inspiração, conversa que eu fico ouvindo, assim. Então, fila de supermercado, eu gosto daquelas compridas, assim. Fila de banco, eu estou lá, sabe? Ônibus, né? Pessoa, todo mundo me conta a vida. Porque senta do meu lado, fala uma coisa e eu falo, é. Aí a pessoa vai, né? Conta, fica falando. Aí as histórias vêm, caem no meu colo, né? E aí eu fiquei olhando, é um balde de história que não acaba mais. Quem sabe escutar, né, ganha todo mundo. Aí eu peguei esse aqui e fui fazer a história dessa garota, que é a Marinês, que é uma campeã. Tá? E daí, andando no Ibirapuera, eu reparei que tinha muito refugiado. E os refugiados do leste europeu, tudo mais. Né? Então, eu criei a situação assim que ela... Falei, bom, ela é uma skatista e tal, vou pôr ela se apaixonando, fazer tipo um Romeu e Julieta, tal. Vou pôr essa menina se apaixonando por um refugiado, que ela vai ter que entender a cultura dele, né?
Pensei. E pensei no refugiado leste europeu, porque eu queria falar uma homenagem para a Tatiana Belink, que foi minha grande mentora, né? Então, pensando na Tatiana, eu pus um cara da Rússia. E aí o menino toca violão na rua, certo? Tudo isso eu escrevi olha, é muito esquisito. Faz mais ou menos 2 anos, o livro já está pronto, o cara chama Christian, eu fui procurar, tal, quem era, pesquisei, as cidades aqui, levantei e fiz. Né? E o livro é um livro que todo mundo gosta bastante, porque, sei lá, eu caprichei bastante, tentei tornar os personagens encantadores, eu me apaixonei por eles, então... E aí passou um tempo, eu estava na internet procurando música, porque música é uma mediação para mim. Por isso os músicos, é uma coisa que me inspira o tempo todo. Eu não sei trabalhar sem trilha sonora. E cada livro que eu estou fazendo, eu escolho um cara para ficar ouvindo, ou um cantor. Né? Então, tem as fases de Gil, as fases de Caetano, e aí vai. Né? E eu estava querendo ouvir violão acústico, que eu não queria ouvir palavras. E eu encontrei, no Google, um trovador russo contemporâneo, chamado Esta Stone. Eu super aconselho a canção do Dragão Dourado. E olhei aquilo, falei, que coisa linda, o cara para a cidade, parece antigamente, que coisa maravilhosa e tal. Peguei e escrevi para o site dele elogiando o resultado. Você acredita que ele veio para o Brasil e tocou no Ibirapuera? Veio, aconteceu o livro. E ele mesmo fica, você sabia, com aquele sotaque dele, sabe assim? Você sabia que isso ia acontecer, você que me pôs aqui na situação, ele fala, né? Ele acabou ficando meu amigo, e inclusive talvez faça livros de contos de fada para criança, contos de fada russo. Eu fiz assim, né? Deu ciclo. Então, o livro, para mim, também abre portais que eu não sei, ele é essa comunicação. Espaços inusitados, essa viagem vai trazendo viajantes. Então, não é uma viagem solitária, ela é um imã. E ela traz companhia para a tua viagem. E por isso é que é legal, você não acha? Aí cada história, assim, abre uma porta para um mundo, assim, totalmente diferente. Vamos dizer, uma realidade totalmente diferente. A realidade que está contando naquela história. Se é história de terror, uma realidade de terror. Se é história alegre, uma realidade alegre. Exatamente. E você sabe que o terror, eu gosto muito de assistir filme de terror à tarde, no Cinemark. Né? Eu vou assistir todas aquelas matinês. E uma vez eu estava assistindo Arraste-me para o Inferno, que é horrível, mas que eu adorei, porque a história, amei, essa é uma das minhas preferidas, porque é uma gerente de banco que não dá empréstimo para uma cigana, e aí ela recebe uma maldição e tudo de ruim acontece com ela. E como eu vivia pedindo empréstimo, eu adorei aquilo, né? Eu falei, puxa vida, um dia eu vou rogar praga também, igual essa cigana. Aí, nisso, uma garotada que estava no banco da frente, só tinha eu da minha idade, né, assim, adulta. Tia, você quer pipoca? Eu falei, o filme está bizarro, né? Veio todo mundo para minha fileira, sabe assim? Então, o terror, o oposto é companhia, como você falou, né? Que atrai. Então, ele por que atrai? Porque lembra da condição humana. A gente não sabe nada do futuro na realidade, a gente pensa que sabe, mas a nossa agenda não é garantia nenhuma, né? Então, o terror lembra isso, né? Cada dia é uma coisa. E louco você falar do Arraste-me para o Inferno, porque dos filmes de terror que eu mais gosto, Arraste-me para o Inferno é um, e As Bruxas, que quando eu fui assistir no cinema, ai gente, vocês juntaram gente que gosta de filme de terror, de coisas de terror, e a gente vai deixar de falar de qualquer coisa para falar só de filmes de terror. Mas o que eu acho mais curioso é que, assim, a experiência que, quando a gente gosta, isso não quer dizer que a gente não tome susto nem nada, né? Por exemplo, eu fui ver agora a Annabelle. E aí teve uma parte, meus amigos sabem que eu gosto e quando é estreia eu vou assistir. Não tem jeito, eu tenho que assistir. E aí, numa situação, não vou contar, que eu não vou dar spoiler para ninguém, mas eu também dei um grito no terror junto com as crianças. E aí meus amigos falaram assim, como é que pode alguém que gosta de filme de terror, que está o tempo todo assistindo, que fala de filme de terror, passar por isso? Eu falei, pois é, porque aí eu assusto, grito e depois dou risada, muita risada disso. E no Arraste-me para o Inferno, que é um filme trash, bem trash, eu adorava ver a situação de como aquela velha era o próprio demônio. Mais do que o demônio que existia na história, é como ela aparecia no meio de tudo. Aí eu olhava
Quando eu via ela aparecendo, eu falava, ih, lá vem o demônio. Aí meu sobrinho, que também é apaixonado, falava assim para mim, tio, o demônio é esse tal de Bafomé, é esse bode, não tem nada a ver com a velha. Eu falei, não, você vai entender que é a velha. Aí, passou um tempo, tenho 2 sobrinhos, o mais novo disse assim no outro dia, né? Dormiram em casa, aí ele falou, não dormi bem, tive um pesadelo, eu não quero assistir mais filme de terror. E aí ele já decretou que daqui por diante, aí nenhum filme mais ele acompanha. Eu estou doido para ir ver A Coisa, que ainda não tive oportunidade de ver. E aí chamei os 2, falei, vamos ver? Aí o mais novo disse assim para mim, não, porque a véia não sai da minha cabeça. Aí eu falei para o mais velho, falei assim, não disse que o demônio era a velha? Não era o próprio demônio que está em jogo, mas para mim sempre essa coisa dos caminhos, o fato de eu gostar das histórias de terror, e porque primeiro que eu me divirto com todas elas, me divirto mesmo, eu tenho sim o meu lugar de apreensão, eu fico atento, olhando aqueles movimentos, às vezes eu também fecho os olhos, eu tampo para impedir um pouco o barulho, porque o barulho do cinema é estrondoso, você toma susto mais por conta do próprio som. Tenho, só que é sempre para mim uma graça, que eu, de tanto que assisto, tanto que leio, eu terminei de reler Horror em Amityville, que eu amo essa coisa de ver a sequência, dia a dia, de como é que a casa vai mudando, mesmo assim, eu sei de determinadas sequências que vão vir, mas eu me divirto com todas elas. Então, para o meu sobrinho mais velho, ele fez um relato, e eu nem estava, foi minha irmã que me contou, que eles foram passar as férias lá no Ceará, e ele falou assim para ela, eu só gosto de filmes de terror por causa do tio Beto. Aí ela falou assim, mas não dá medo? Falou, não, não dá medo, porque toda vez que ele se assusta, ele ri demais dessa situação. Então, eu fico pensando o quanto também para ele, pensando de novo, né, o mediador num outro lugar, mas olhar essa experiência que ele tem de alguém que também tem medo como ele, mas se diverte em relação, não fica aflito, né, ou não fica tenebroso com uma situação, também permite de alguma forma, sei lá de que jeito, mas que ele possa também enfrentar determinados medos de outra maneira. Eu lembro até mesmo aqui no Campo Limpo, quando eu li as 7 histórias de sacudir o esqueleto, da Ângela Lago, aquela história, encurtar o caminho. Não sei se quem se recorda dessa história, que é a história, eu lembro de uma professora, me veio agora na cabeça essa professora levantando a mão e fazendo uma pergunta, mas antes da pergunta eu vou dizer essa história, né? Acho que se você souber, você pode também entrar nessa história, já que você está aí trocando. É uma situação de uma menina que está saindo da escola muito tarde, e ela resolve encurtar o caminho. Aí nisso de encurtar o caminho, é o cemitério o lugar para encurtar. E aí ela entra no cemitério e vê uma outra menina circulando. Aí ela corre atrás da menina e fala assim para ela, olha, eu tô aqui sozinha, você se incomoda se a gente for juntas? Aí a menina responde para ela, não me incomodo não, quando eu estava viva eu também senti esse medo. Aí, nessa história, eu lembro dessa professora que levantou a mão e rapidamente ela disse assim, não quero contar essa história, não vou contar, depois eu vou ter pai, vou ter mãe, no dia, aí eu escutei, óbvio, voltei lá no outro dia o pai e a mãe reclamando, e eu falei, mas espera lá, vamos separar uma coisa da outra, primeiro não vamos pensar no pai e na mãe, vamos pensar em você. Por que você não conta? Por que você não lê essa história? E outra coisa é saber o que vai acontecer com o pai ou com a mãe, porque aí é outra história. Ela falou, não gosto de história de terror. Eu não quero contar história de terror, eu não dou bem com história de terror. Falei, pois é, aí ó, você já própria descobriu o motivo de você não querer ler. E eu acho que esse é um bom espaço que você tem para exercitar. Afinal de contas, eu sempre adorava levar para os meus professores aquilo que eles detestavam. Sempre gostei. Achava o máximo pegar algum livro de história. Eu tinha um professor de filosofia que ele só pedia histórias, tudo bem, dentro da área dele, até o momento que ele falou assim, escolha um que você quer ler, num dia que ele ficou perdido na sala de leitura. E aí eu fui e peguei contos de fadas, peguei outras coisas que era a grande repulsa dele. E aí quando eu fui conversar, ele falou para mim, mas Beto, você foi pegar logo essas histórias? E aí fica claro também você observar que às vezes o seu gosto não dialoga com aquele do professor, mas ele ainda era muito generoso, amparava, cuidava, de alguma forma ainda deixava eu conversar. E haviam
outros que nem isso construía. E aí ficava aquela situação daquilo que eu gostava e daquilo que ele gostava. E eram 2 itinerários diferentes. E aí, assim, era uma briga. Toda vez que ele fugia, eu ia pegar um livro. Toda vez que ele estava, eu tinha que pegar o livro de acordo com o que ele queria. Mas, enfim, me constituí nesse processo, mas sabendo os gostos que cada pessoa que eu tive contato ao longo da vida tinha em relação às narrativas. E para mim isso foi ótimo. Termina a história da... Já terminei. Ela chega, eu vou contar de novo para você. Ó. A menina sai da escola e ela resolve encurtar o caminho. Aí ela passa no cemitério, que é o lugar que ela tinha para encurtar. Quando ela entra no cemitério, ela vê uma outra menina andando no cemitério. Aí ela sai correndo atrás da menina, bate no ombro dela e fala assim: olha, eu tô aqui sozinha, é que eu não gosto muito do cemitério, a gente pode ir junto? Aí a menina que ela encontrou diz assim para ela: ah, não tem problema, podemos sim. Quando eu estava viva, eu também sentia esse mesmo medo. É pequena. É pequenininha. É pequenininha, bem pequenininha. Eu queria contar uma experiência para vocês dois, que é a da história escrevendo com uma forma de curar o medo. Sabe? Porque eu tinha um tio legal e um tio terror. Né? Esse tio terror chamava Edgar, né? E ele detestava criança. Existe isso, adulto que não suporta criança. A gente faz esse tabu, né? Criança é lindo, criança é vida, tal, mas tem adulto que não aguenta. E ele não só não aguentava, como ele fazia crueldades com a gente. Por exemplo, ele caçava cobra na fazenda, punha numa caixa e punha na janela. E falava assim: eu vou soltar se vocês não dormirem bem. Essas coisas de interior, né? Ele pegava, fritou uma vez um peixe delicioso, deu para todo mundo comer, e daí falou assim: vocês acharam que vocês estavam comendo peixe? Vocês gostaram? E a gente adoramos, era cobra, era aquela que eu pus na janela, aí todo mundo foi vomitar. E assim ele adorava, ria de alegria, a gente odiava ele, né? E ainda por cima ele era sonâmbulo. E ele, no meio da tarde, ele levantava e saía de pijama. E minha mãe, que era essa coisa: Heloísa, não deixa ele sair, hein? Se ele sair andando e falando ao contrário, você tem que jogar uma toalha molhada no pé. Eu era criança, como é que eu ia fazer isso com adulto, né? E o meu medo, que ela falou assim: senão ele morre. Né? Então eu morria de pavor daquele tio dele dormir de pô, se ele ficava bonzinho era pior, se ele ficava... Era um inferno, né? Eu passei anos com raiva. Aí um amigo meu chegou e falou assim: Elô, por que você não escreveu a história desse tio? Uma história que seria ele. E uma história de uma criança que seria você. E eu estava com isso na cabeça, tá? Aí eu fui para a Bahia contar histórias. E cheguei lá, estava quem? O Antônio Nóbrega. Pois é, ele chegou, deu um espetáculo, ele dançou, ele fez tudo, e eu me senti... Falei: o que eu vou contar depois do Antônio Nóbrega, né? E eu pensei: eles não sabem lenda urbana. Eu peguei o microfone e falei da loira do banheiro, do bebê de Varginha, do ET de Varginha, do bebê vampiro e tal. E uma senhora no fundo levantou a mão e falou assim: quero Heloísa, vamos parar o evento. E parou o evento mesmo, e eu fui almoçar com ela. Ela é Dona Mabel Veloso, irmã do Caetano, que tem um solar de contação de histórias. Ela é super respeitada. A hora que ela falou que era para eu ir almoçar, eu fui, todo mundo, acabou minha programação. Sentei na casa dela, só ela e eu, ela pôs um pratinho a mais. Aí eu pensei: acho que vem o Caetano ou a Betânia, né? Vou conhecer, né? Aí ela disse assim: esse aqui é para o meu amigo, né? Eu falei: quem, Dona Mabel? O meu fantasma. Ele almoça comigo todo dia. Ah lá, aqui no meu sofá, tá vendo? Você não está enxergando, mas tem mais 3. Então, ela conversava com os fantasmas da Bahia, inclusive, ela já tinha escrito vários livros sobre os fantasmas da Bahia, que ela via. Então, resolvi fazer o quê? Juntei Lé com Cré e criei 1001 fantasmas. A heroína é a Mabel, uma menina chamada Mabel, e o garoto é um garoto que eu peguei um menino que fica com um tio que ele acha que é legal, os pais acham que é legal, mas quando ele viaja, os pais viajam, esse tio se transforma e vira num cara super assustador, que faz coisas que ele não entende, e, na fim, ele descobre que ele caiu numa armadilha. E aquele tio não é parente e que tinha ido lá por razões fantasmagóricas. Ele era um caçador de fantasmas, mas um caçador do mal.
né? Então, esse aqui virou 1001 Fantasmas. Tá? É um livro que... E aí, o que aconteceu? Eu interrompi a narrativa, eu não sei o fim dessa história. Ela vai, ele acaba sobrevivendo aos fantasmas, o tio some, mas ele não morre. Eu não fiz igual ao conto de fada, que morre o vilão, que eu sei. Por quê? Meu tio estava lá, entendeu? Ninguém nunca matou esse tio, ele viveu a vida inteira. Tal. Ele nunca foi castigado, e ele estava lá. E aí, o que aconteceu? Você acredita que esse livro saiu? Eu vivo debatendo com as pessoas, porque o fim não é fechado. De repente, uma tia-avó me convida para tomar café. E ela diz assim, você ficou a vida inteira com medo do tio Edgar, não foi? Eu falei, foi, você não tinha pena dele, não? Eu falei, eu tinha ódio dele, eu jogava sal na limonada, né? Eu punha o pé para ele tropeçar e tal. Aí, eles falaram assim, sabe que quando ele nasceu, a mãe dele teve depressão pós-parto, jogou ele pela janela. E ele foi criado por quem aparecesse ali, por isso que ele tinha horror da infância. E ele já tinha morrido, eu não podia nem pedir desculpa das maldades que eu também tinha feito. Né? Então, eu acho que isso eu queria contar, porque a literatura é aberta, entendeu? É uma coisa aberta, até para quem escreve também. A história passa pela gente, a gente põe um pedaço dela no livro, vem amigos e põe. O livro, para mim, me ensina muito. A história trouxe para mim quem era aquele tio, a história dele de verdade, que nunca ninguém ia ter me contado, entendeu? Aí você chega no tabu. Se eu não tivesse escrito isso, a minha tia não ia ter me contado, eu não ia ter perdoado, entendeu? E nem ia ter descoberto que, no fundo, ele era só um cara muito sofrido. Queria contar isso para você. Deixa eu ver. Nessa pausa aí de 20 minutos, eu estava lá embaixo, fui bombardeado por pessoas assim, puxando minha orelha aqui, ó. É para você pegar e falar. Como é que você começou a gostar de livros? O que te inspira a ler livros? Como é que você gosta? Você gosta que leem para você? Você gosta que você lê para as pessoas? Qual pessoas você gosta de ler? Quais foram as pessoas que leram primeiro para você? O que lá no começo pegou e fez você gostar de livros do jeito que você gosta hoje? E aonde que você pega livros? Essas coisas. E, né, fazer o quê? Eu tenho que falar. Então, continuando, né? Na creche tinha um exercício que era empréstimo de livros, e tinha uma prateleira lá e a gente tinha que pegar o livro e o pai tem que ler para o filho tem que ler para a mãe, ou para o pai, tanto faz. E aí eu fui lendo, pegando, lendo, tanto que eu saí da creche sabendo ler e escrever. E aí foi continuando, essa mesma coisa no EMEI, essa mesma coisa no MF, essa mesma coisa que é agora no 5º ano. A professora... Esqueci o nome dela. A professora Aline não deixa mentir. Aí, continuando. E aí, é mais ou menos assim. Porque eu fui pegando livros e eu fui me interessando mais. E aí que eu comecei a gostar de livros. E aí eu pego, e aí leio, termino, leio de novo, e pego outro, e leio, e termino, leio de novo, e essas coisas. Pequeno Príncipe. Por causa que é uma história de um garoto, um príncipe, em um mundo pequeno, e ele era pequeno, e ele foi viajando e foi conhecendo pessoas. E essas pessoas, elas são interpretações das pessoas da vida real. E foi isso. Quais são os livros que te encantam lá na sala de leitura? Todos. Posso te perguntar uma coisa também? Perguntar. Vou até virar. Você já começou um livro pelo fim? Ou você lê sempre na ordem? Eu já comecei um livro pelo fim. Você já adivinhou o fim do livro antes de chegar no fim? Nunca. Tem um tipo que você mais gosta ou não? Encantamento, igual Pequeno Príncipe? Fábula, ou você gosta de todo tipo, assim, detetive, suspense? Todos. Todos. Que legal. Mas ele estava aqui contando, porque eu estava falando aqui para a Heloísa que eu brincando que a Heloísa tinha dito assim, né? Tem as histórias que são excluídas.
aquelas que a gente gostaria de contar. E aí eu perguntei para ele, falei assim, tem alguma história que você gostaria que fosse escrita? Aí ele falou assim para mim, não, tem a que eu gosto. Do livro aqui da Heloísa Pietro, Lá Vem História, é As Mil e Uma Noites. Fala de um jovem que se chama Sultão. Ele era um príncipe. E ele resolveu se casar e pediu para o pai que escolhesse a noiva. Como era de costume naquele tempo, alguns meses depois, o casamento foi celebrado com muitas festas e banquetes. O sultão era um belo jovem, mas a princesa já estava apaixonada por outro quando se casou. Logo após o matrimônio, ela fugiu para se encontrar com o antigo namorado. O jovem sultão a seguiu e descobriu que fora traído. Louco de ciúmes, ele a matou, mergulhando então em uma fase de profunda infelicidade. Passou a desconfiar de todas as mulheres e a vingar-se da traição nas várias jovens com quem se casou. Depois, ao nascer do dia seguinte, a cerimônia mandava executar a noiva. Quando os pais das moças do reino ficaram sabendo dessa loucura, começaram a esconder as filhas ou enviá-las para longe. Acontece que naquele mesmo reino havia uma moça bonita e formosa, e inteligente, que não temia o perigo. Seu nome era Sherazade. Desde pequena, ela se interessava por livros. O pai encomendava livros de países distantes, os mercadores e a menina lia sem parar. Um dia, ela disse ao pai, pai, quero me casar com o sultão, sei que posso curá-lo de sua loucura. No início, o pai tentou demovê-la de sua decisão, pois temia pela vida de Sherazade. Mas a jovem tinha um plano e insistiu e ela acabou concordando. O sultão naturalmente aceitou a proposta, porque já ouvia falar da beleza e inteligência de Sherazade. Deu as ordens para que a união se realizasse na mesma semana, com muita fartuna e dança. Assim que a festa se terminou, Sherazade ficou sozinha com o sultão e disse-lhe que precisava despedir-se da irmãzinha caçula pela última vez. O jovem concordou e a menina foi logo chamar o aposentado real, que logo entrou, foi dizendo, por favor, Sherazade, conte-me histórias para que eu durma bem. Com sua voz suave, Sherazade começou a contar histórias saídas de sua rica imaginação. Deliciado com as aventuras que ela narrava, o sultão se esqueceu do tempo, de sua loucura, de seu ódio e de seu rancor. O raiar do dia, Sherazade interrompeu a história justamente na melhor parte, deixando o sultão curioso. E foi assim que ela fez durante muitas e muitas noites que haviam se passado. 1001 noites repletas de histórias. O sultão, completamente apaixonado, disse, minha amada, você me curou. Deixei de ser monstro. Agora iniciei um longo reinado de paz e felicidade. E ele cumpriu sua promessa. Mas me parece que aqui essa é a turma dos seus amigos. Foram isso que me contaram. É essa turma aqui? E tem algum dos seus amigos aqui que lê junto com você ou que conversa sobre os livros que vocês leem juntos? Quem é? Qual o nome dele? Não, dele. Dele? Qual o nome dele? Danilo. Vocês já leram histórias os dois juntos? Que história que vocês leram e que vocês adoraram, os dois? Lembra que agora estão duas cabeças pensando. É dois leitores em ação. Não lembram qual a história? Não? E tem alguma história dessas excluídas que já passou na cabeça de vocês, que vocês gostariam que estivesse nos livros? Alguma história que vocês queriam que estivesse? Não. Então eles ainda não têm histórias excluídas. Não tem. Tomara que não tenham, né? Tomara que não tenha mesmo. Mas eu acho que tem isso que o Cleiton traz, né? Principalmente das histórias que mais se gosta. É óbvio que toda vez quando algumas pessoas me perguntam por onde você começa o trabalho de mediação, quais são os livros que você escolhe ler? Geralmente são aqueles que eu gosto. Eu sempre parto do que eu gosto.
Agora é nesse processo de construção dialógica que eu descubro o que a pessoa gosta. E aí, normalmente, as crianças ou os adolescentes, tanto dentro do SESC, que é os lugares que mais me chamam para tocar o trabalho de mediação, normalmente eles conversam, me perguntam, ou trazem os gostos deles, e aí depois eu acabo levando livros que normalmente são temáticas ou conteúdos que eles gostam. Partir da gente é sempre bacana, porque um professor ou um mediador que lê uma história que ele gosta tem outro som, tem outro tom, tem outro lugar especial, né? Até quando em algum momento a história é interrompida, é muito legal poder trocar, né? Dizer, olha, o pessoal da imprensa jovem veio me perguntar, né? Primeiro que a imprensa jovem, o povo tem umas perguntinhas, né? Gente, eles nos colocam numa saia justa, e aí eles vieram me perguntar, bom, conta uma história que mais marcou para você. E aí quem lê, está o tempo todo lendo, depende, né? As histórias que me marcam, depende do momento, depende da situação, depende do que eu pensava. E aí uma das meninas falou assim, não, mas aquela que foi a primeira. Falei, bom, eu posso te falar da história que mais me marcou quando eu resolvi que eu queria ser mediador de leitura. Independente disso, hoje não é uma... A gente não tem isso, temos muitos mediadores, né? Mas eu faço isso no meu campo profissional, mas foi uma história chamada A Promessa do Girino, que quando eu li, me arrebatou de tal forma que eu terminei de ler e fui chorar. E chorei muito, né? Eu nunca tinha imaginado que uma história me pegasse de tal forma a ponto de eu rapidamente me colocar nos dois personagens que estavam em questão na história, que é o Girino e a Lagarta. Depois disso eu saí, aí quando me perguntaram, né, nesse processo de o que você quer fazer, aí eu já tinha consciência de que eu queria ler para as pessoas, independente de que isso fosse ou não uma função depois que eu escolhi profissionalmente, não era, mas eu saí com uma vontade de poder ler para tantas pessoas aquela mesma história que me pegou. Aí eu tenho as surpresas. É aquela história, né? Hoje eu trabalho com livros. Chega final de ano, o que as pessoas me dão? Livro. Aí eu falo para minha avó assim, tome vergonha, eu preciso de meia e cueca também. Você pare de ser, porque pare com essa história de transgredir as histórias também, ou os costumes. E aí é muito louco quando eu encontro alguém que diz assim, olha, eu comprei esse livro porque eu achei a sua cara. Eu já logo tenho medo. Eu não sei em que contexto que ela enxerga um pedaço de mim ali dentro. Tem histórias que eu leio e eu falo, pois é, não entendi. Mas leio, tem a narrativa. Tem outras que eu falo, talvez uma relação que eu vivi com a Diana, de um trabalho doido, aí ela me traz um conto que eu falo, é verdade, foi uma loucura o que a gente viveu. Tem. Mas essa coisa de a gente poder dizer para o outro, né, ou usar da narrativa literária, da literatura para aproximar, também tem as suas grandes surpresas. Eu levava a Promessa do Girino e falava, lê que você vai ver, vai mudar a sua vida. A pessoa ali olhava para mim e falava, não nem sei, não senti nada. E aí eu adoro quando eu lia para as crianças, que num determinado contexto da história, acontece uma situação, que eu também hoje não estou dando spoiler para ninguém, mas acontece uma situação que eu lia para as crianças, eu olhava no olho delas e eu falava assim, questionado, porque me mexia tanto, eu falava, você entendeu? Aí eles, por quê? Eu falei, vou ler de novo. Aí eu lia. Aí eles não chegavam na situação. Isso lá na adolescência, quando eu comecei o trabalho de ler para as pessoas, de fazer mediação de leitura voluntariamente, em várias escolas. Porque aqui, muitos professores que são de sala de leitura, vocês estiveram na rede O Adolescer, que foi o programa de formação de jovens mediadores. Eu comecei sendo mediador aos 14 anos de idade, lendo para as escolas públicas de educação infantil e fundamental, fazendo esse trabalho. Foi aí que eu me apaixonei por esse trabalho de leitura. E aí eu lembro de uma criança que quando eu terminei de ler de novo, pela terceira vez, A Promessa do Girino, aí a criança olhou no meu olho e disse assim, a gente já entendeu, você pode passar de página? E aí para mim isso foi tão dolorido, que eu falei assim, é impossível que essa história não pegue ela do jeito como me pegou. E aí foi o grande impasse que eu tive na adolescência de descobrir que as temáticas ou os conteúdos que estão por detrás do livro vão fazendo sentido ao longo do tempo.
Né? Até hoje tem horas que eu passo por situações e eu digo, olha a promessa do Girino aí vindo de novo. Então esse é um exercício em construção. O tempo todo a gente está buscando sentidos até daquilo que a gente já leu e que a gente achava que a gente tinha um conhecimento sobre, mas a gente vai, enfim, lidando com a vida e descobrindo mais processos de sentido e de significado. Lembrando da última, antes da pausa lá para comer, você estava falando que seu pai, sei lá, um homem careca, se vestia de preto e contava histórias. E agora que eu lembrei, minha avó também faz isso. Quando falta luz em casa, ela só não acende velas, ela reúne todo mundo na sala, a gente coloca lá colchão e essas coisas, e ela conta histórias. E as histórias dela, sabe, é de você ver e você ficar assim assombrado, porque não são histórias inventadas, são histórias que já aconteceu com ela ou com a família dela. E isso é muito legal, principalmente quando eu tinha meus primos, porque meus primos, como eles são mais velhos, eles tentavam assustar. Aí eles batiam na porta, puxavam a cadeira, mexiam a mesa, um monte de coisa, saia fazendo barulho. E aí ela ia contando. Ou até mesmo quando tinha luz, a gente pedia, a gente apagava a luz e a gente ia lá contando. E a gente se perdia ali naquela brincadeira de minha avó ficar contando histórias. E o mais legal é que ela só contava de terror. Então, assim, sabe? É muito, muito, muito legal. E tem uma coisa legal dessas histórias de terror que você está dizendo, porque, por exemplo, meu pai contava a história do meu tio, e aí, quando ele contava numa outra situação da sincronicidade da Eletropaulo com o meu pai, porque havia uma sincronia ali, só podia ter, ele contava a história de outro lugar. Aí a gente achava que já era um espaço conhecido, né? Quando, por exemplo, ele falava assim, seu tio anunciava a chegada dele com a colher raspando na pia. Aí ele, uma hora falava assim, ele raspava na pia e batia os pés. Aí a gente falava, não, isso não aconteceu. Na outra vez você não falou isso. Aí ele sempre resolvia do melhor jeito. Que a gente falava, você está errado, você não contou desse jeito. Aí ele falava assim, a história é minha, eu posso contar do jeito que eu quiser. Ele também batia o pé. Então, quando ele achava que talvez a gente já tinha mastigado a história de tal forma que o medo não era a coisa mais importante, ele criava um outro percurso, um outro itinerário. E aí não tinha jeito, a gente não conseguia escapar, porque aí saía do medo da colher, agora é o medo dos passos. Então, meu tio, enfim, foi a coisa que mais me assombrou a infância toda, e a situação de que a casa onde a gente morou, meu pai contava assim, sabe por que eu comprei essa casa? Aí a gente falava assim, essa era toda a história dele, o começo era isso, vocês não se esqueçam por que a gente comprou essa casa. E aí toda vez, eu moro nessa casa hoje, eu voltei de Brasília, e voltei, eu falei, eu quero reformar essa bendita casa, eu quero transformar ela em outra coisa, não por conta dessas histórias, mas ele contava que ele entrou na casa, e a primeira coisa, quando ele entrou e abriu a porta, tinham um senhor e uma senhora, dentro da casa. E eles disseram assim, seja bem-vindo, a gente vai embora. E eles, sumiu. Aí, esse não é o melhor jeito de dizer que aquela casa é boa, né? Não é. Mas eu acho que tinha uma coisa que esse mundo imaginário do meu pai era super legal. Se meu pai tinha um jeito de fazer a gente se perder pelo mundo da ficção e da imaginação, minha mãe fazia rebarba para colocar a gente no lugar da realidade, né? De dizer, pera lá, seu pai está dizendo isso, ele viu, mas eu não vejo, você não vê, então é ele que vê, pode ser que seu pai esteja doido mesmo. E então existia esse processo da gente, a gente transitar entre a imaginação e a realidade, o que para a gente é um respiro. Porque também chega um momento que fica tudo tão aterrorizante, que também não poder encontrar uma base, alguma coisa que nos coloque numa situação diferente, pode também, né, criar um certo afastamento. Eu digo que minha irmã sempre fala assim, toda vez ela diz, eu entro na casa, agora ela recentemente comprou a casa dela, aí ela falou assim, olha como é doido, isso fica na nossa cabeça. Ela disse, Beto, você acha que é bom levar o pai? Aí eu falei assim para ela, acho melhor não, porque na nossa casa era 2 senhores, vai que na sua era uma família inteira.
A gente vai abrir para uma roda de conversas e debates, e antes eu queria fazer uma pergunta para os dois. E eu vou só explicar por que eu quero perguntar isso. Tá? Na mesa da minha família, alternava a turma da Bahia com a turma da Espanha, que eu sou Heloísa Braz de Oliveira Prieto. Né? Então, o pessoal falava pra caramba. E aí eu observava, sabe o quê? Que as pessoas falavam muito de livro, que nem você está dizendo. Conta o livro, fala, é ótimo, dá uma contadinha na história e tal. E aí surpresas aconteciam. Por exemplo, meu tio dentista, ele era super metódico, andava todo de branco, ele tinha 2 consultórios com os horários e tal. E sabe qual era o sonho dele? Ser abduzido por uma nave alienígena. Então, o que ele lia era ficção científica. Então, chegava e ele barbarizava na mesa, porque ele só contava as histórias mais doidas. Ele achava que os alienígenas estavam lá, vendo a gente almoçar. Aí, nisso, quebrava a minha tia-avó, que tinha tido um romance muito triste. Então, as histórias que ela gostava tinham que acabar mal e fazer chorar muito. Então, ela me dava livro assim e falava assim, Morro dos Ventos Vivantes, que morre todo mundo. Você chorou? Eu falava, chorei. Ela, que bom, sabe? Então, eu quero perguntar para vocês o seguinte, você consegue adivinhar que história uma pessoa prefere? Ou você descobre a pessoa pela história que ela gosta? O que você acha? Já pensou nisso? Então, é um conselho. Diga-me que histórias você gosta, eu direi quem você é, entendeu? Se reparar nas histórias que são as suas histórias preferidas agora, na tua estante, você vai descobrir um monte de coisa da sua própria cabeça. A história é um espelho. E você? Você já adivinhou? Adivinhar, acho que tem as pessoas que são mais chegadas, a gente acaba sempre olhando e falando assim, tá, mais proximidade você chega, né? Eu acho que só tem normalmente quando eu vou escolher uma história para alguém, aí eu fico sempre, antes eu ficava pensando assim, a partir da leitura que eu fiz, eu vou entregar e aí eu sempre conto um pouco da história. Isso é uma mania minha. Pode, como diz alguns amigos, é uma mania feia. Mas eu conto, eu falo, olha, eu estou te dando essa história, porque talvez foi uma história que eu chorei pra caramba. E aí eu falo, eu quero que você leia, igual um que eu recentemente terminei, que eu fiquei, acho que mais ou menos 1h30 parado lá no metrô Bresser chorando, chamado Figurinhas Carimbadas. Porque, para mim, acho que o jeito como ele me balançou foi de tal forma que eu estava terminando de ler, e aí, numa situação bem inesperada, esse eu vou contar, vai ser o primeiro spoiler de 5. Confesso que tem que ler o livro. Mas é a história de um menino que ele, na casa dele, tudo anda certo. Tudo tem horário, tudo. Só que passou um bom tempo que tudo estava desorganizado, ninguém acordava no horário, aí ele não conseguia tomar café, ele não conseguia o pai levar na escola, tinha que ser a mãe, era uma bagunça. E aí ele narra essa primeira história dessa bagunça, essa bagunça louca que ninguém consegue acordar nos horários, só que tem um dia que ele é acordado de forma carinhoso pela mãe, né? De forma carinhosa, diz, filho, acorda para você ir para a escola. Ele é acostumado com pular, pegar a roupa, puxar a mochila e sair correndo, ela diz, não, calma, vai devagar, porque a gente tem tempo. Aí ele começa a contar da experiência dele com o tempo, dizendo o quanto foi gostoso ele ter comido com o pai e com a mãe, o quanto foi gostoso ele ter arrumado, amarrado o cadarço direito, porque ele chegava na escola, a professora falava assim, de novo o seu cadarço? Ele vai contando tudo aquilo que ele viveu, que era muito agitado, passa a ser mais organizado. Aí é narrado por ele. Aí ele diz assim, né, numa hora, tudo estava certo. E é louco como as narrativas nos pegam, que existem coisas que você grava o texto inteiro, em alguns momentos, ou frases, ou pequenas situações ocorridas, né? E aí ele diz, meu pai resolveu não minha mãe me levar de carro. Ele resolveu deixar eu e depois minha mãe no seu trabalho. Então foi a primeira vez que a gente foi os 3 para a escola e para o trabalho dela. Quando ele está contando, ele diz, no meio meu pai colocou uma música para tocar, e nessa música eu vi tudo girar. Aí, é aquela loucura, né? Porque o livro tem um jeito tão louco de parar, que ele para no girar, aí você vai virar a página. Quando acontecem essas coisas muito abruptamente, eu já fico com medo de virar a página.
Eu já digo para vocês que eu fecho e espero um momento, para ver se eu aguento. Aí, quando eu termino de ler, ele diz que o carro virou porque um outro bateu, e os 2 carros começaram a girar no ar. Quando ele acordou, ele viu a mãe com os olhos fechados, e o pai dizendo para ela assim, acorda, acorda, e ela não acordava. Aí ele termina assim, foi a última vez que eu vi mamãe. Aí, eu estou lá com o livro no metrô, de pé. Quando isso apareceu, meu olho, e eu comecei a chorar. Chorar. E não era chorar assim de pouquinho, que você vai tentando esconder achando que foi um fiapo que entrou no seu olho. Não era de chorar, era de desaguar. Aí eu resolvi sair. Quando eu saí, eu acho que foi a experiência mais doida, porque eu comecei a chorar com a cabeça baixa, falando, meu Deus, o que é isso? Que loucura. Aí veio uma senhora perto de mim e falou assim, né? Moço, tá tudo bem? Eu não consegui falar, eu só peguei o livro e fiz assim. Chorando. Aí essa mulher não entendeu, eu acho, até hoje, eu muito menos, porque estava muito tocado. Mas foi um livro que me chamaram para fazer um processo para ser jurado e eu precisava fazer escolhas de livro. Eu leio o tempo todo para algumas revistas que me convidam para ser jurado. E aí foi um livro que me pegou muito. Todas as histórias figurinhas carimbadas, porque são histórias de 5 garotos. E eles se encontram em algum momento, em alguma narrativa. É uma literatura juvenil, e aí, de novo, eu fiquei pensando assim, de fato, os livros não têm idade mesmo, não tem. Eles vão me colocar sempre nessa situação. Aí eu levei para um amigo e disse para ele assim, esse livro me fez chorar tanto. E ele sempre diz assim, eu adoro novela que termina em tragédia. Filme que termina em tragédia eu gosto ainda mais. Aí eu falei para ele assim, eu tenho um que você vai adorar. Aí entreguei o figurinhas carimbada para ele. Aí louco para ver como é que impacto tinha criado nele. Aí ele voltou para mim e disse assim, Sônia, Beto, tem um peso, mas eu acho que você está muito mais carente do que qualquer outra coisa. Aí eu fiquei pensando assim, pois é, né? Fui eu me revelar, aí revelei, agora o outro está olhando para mim de outro ponto. Mais válido também. Aí lembrando do que eu estava falando da minha avó, ela tinha contado uma vez que ela, quando minha mãe e os irmãos dela não pegavam e não dormia, posso não? Obrigada. Quando os irmãos da minha mãe não dormia, ela pegava e saía pela casa, ela arrastava a mesa, a cadeira, ela subia em cima da laje, ela saía pisando assim, um monte de coisa, para dar susto. Ela fala, minha avó fala, que os irmãos da minha mãe ficavam tudo cagando de medo, menos ela. E aí, só que ela não contava histórias de terror para eles. Ela pegava e fazia esse barulho. Aí, no outro dia, eles iam contar para ela pegava e falava, eu não escutei nada, não vi nada. Sabe aquela desculpa safada? Não fui eu. Na verdade, não é uma pergunta, mas é um convite, talvez uma vontade de estender esse papo, né? Vocês falaram, a Heloísa falou, o Beto falou bastante de livros que mexeram, né? De livros que marcaram, perguntaram para o Cleilton também. Acho que a gente tem vontade com isso de cada um falar, né? Qual o livro, né? Qual a história, né? Não precisa ser só de livro, mas qual a história que te mexeu, né? E eu queria saber se alguém aqui já leu Recordação da Casa dos Mortos, que é um livro de um autor russo chamado Dostoiévski, que me fez gostar de educação. Por incrível que pareça, é uma história, né, também, né, naquela linha de, olha, esse vale a pena, né, né, o Dostoiévski foi preso uma época, porque ele era revolucionário, e ele foi para a Sibéria, e esse livro é uma história quase que autobiográfica do encontro dele com os trabalhadores, né, com os presos na Sibéria, e das histórias que surgem dessa situação, né, de você estar preso, dos afetos. Então, é um livro muito marcante para mim. Dá vontade de passar o microfone e falar cada um qual é a história que te marcou. Quanto de mortes morridas. As histórias deles são muito, muito legais, porque fala de pessoas que elas não aceitam a morte e que elas tentam enganar a morte e que a morte acaba enganando elas.
sabe? Muito legal. Olha, altas dicas de leitura, hein, gente? Vamos anotar. Eu queria fazer uma pergunta para a imprensa jovem. Eu queria saber se vocês acham que para escrever livros sobre juventude precisa ser jovem? Precisa ser youtuber? Isso porque eu estou pensando em escrever um livro novo que vai abrir com uma frase assim: quantos anos tem a juventude? O que vocês acham disso? Está aprovado? Porque eu acho que é uma questão hoje em dia. O escritor muito colado na pessoa. E isso é muito limitador, entendeu? Porque existem pessoas que escrevem boas biografias, mas o escritor de verdade, ele voa em qualquer idade, em qualquer lugar e para qualquer... Entendeu? Então, eu acho que eu me recuso, por exemplo, a dar a todo mundo. Esta semana me pediram 3 vezes. Dá para você fazer um depoimento no YouTube? Eu não faço. Isso não é da minha geração. Já tem um monte de gente da idade de vocês fazendo, mas eu sei fazer um texto muito bem, o que não é todo mundo que sabe fazer. Então, acho que eu dou uma contribuição da palavra, né? Eu acho isso legal da gente conversar, porque, nesse momento, às vezes, a pessoa é mais atriz do que escritora. É bacana ser atriz também, né? Mas é bacana também você ter... A escrita, o legal é a liberdade do voo do Hermes. Hermes é o deus da escrita na mitologia grega. E ele passa por todos os mundos, todas as idades, ele vai no inferno, ele volta, ele rouba as almas, carrega para onde ele quiser. Então, eu acho que isso, eu queria deixar esse depoimento de que escrever e ler, é, acima de tudo, um exercício de liberdade, e é por isso que a gente não ficou se detendo nos conteúdos, porque os conteúdos variam de leitor para leitor, o importante é a relação, realmente. Eu não preciso ser jovem. É só você ter alma jovem. Se você tem alma jovem... Eu queria dizer da liberdade, você não precisa ser criança para gostar de livro de criança. Entendeu? Conto de fada não foi escrito para criança. Conto de fada foi escrito para ser contado a qualquer idade, para a criança que está viva dentro de todo mundo, né? Então, sim, faixa etária, tudo isso, gente, por favor, ignorem, porque e a gente tem cada um com a sua liberdade, né? E a gente tem um acervo de literatura infanto-juvenil super complexas, né? Altas obras de artes, assim, gotas de filosofia maravilhosas, né? Produções riquíssimas, que alcança todos, né? Qual poesia habita eles? Qual a poesia habita vocês? Onde? Onde a poesia habita vocês? Eu vou dar a resposta que eu dei para vocês, que essa é uma pergunta que eu fiz assim. Uau! Deixa eu aqui, deixa que ser sintético, porque é isso, né? Eu acho que todos nós somos uma narrativa viva. Então, portanto, a poesia habita em mim, ela habita em todos vocês que estão aqui. A diferença é que a poesia que eu carrego, ela é tramada, e não tão diferente de vocês, mas ela é tramada pelas histórias que eu tenho no meu repertório e aquelas que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Quando eu conto uma história minha, ou uma história que eu estou lendo do livro, dentro de você vai formar uma outra poesia, vai formar uma outra narrativa. Portanto, acho que já faz um tempo que toda vez quando alguém me pergunta qual é o papel do mediador de leitura hoje, nós somos espaços de resistência. Todos nós existimos e temos que existir, porque num país onde a gente tem uma quantidade de leitores que precisa dar continuidade à sua formação, que eu não gosto dessa ideia de o Brasil não é um país de leitores. Da onde que você está partindo para você dizer isso, né? Eu prefiro ainda achar que todos nós estamos em processo de formação de leitores. Pensando isso, a presença do mediador é também um ato, um polo de resistência. Ler em voz alta, ler em público, é um ato político. Eu me coloco à frente, me faço ser visualizado por pessoas, porque quando eu estou na rua, quando eu estou no metrô, estou no espaço público, estou na escola, eu atuar dentro das minhas atividades com alguma situação de leitura, só permite o outro se questionar por que ele está lendo agora no intervalo, se o intervalo é para brincar, mas o intervalo também não pode ser para ler? Quando eu estou na cidade lendo no ônibus, o ônibus também é um espaço para ler, eu entendo a leitura como prática social. Quanto mais espaços ela puder ocupar, melhor é a formação.
Toda vez quando eu estou em determinados lugares que as pessoas olham para mim e dizem, mas você não vai ler? Eu falo assim, então, mas eu também só não leio, eu queria te contar isso. Eu faço outras coisas também na vida, viu? É igual o professor que mora dentro da escola, até o dia que ele chega atrasado e a criança diz, você não mora aqui? Então a gente está falando de que eu também tenho outras coisas, e ler é uma atividade que eu escolhi para a minha rotina. Agora, da mesma forma que eu entendo que ler não é prazeroso, tem horas que ler me desestabiliza, ler me faz pensar melhor, eu fecho o livro, retomo depois de um tempo, porque, de fato, além de ser uma questão cognitiva, tem a ver com o jeito como eu lido com o conteúdo que eu estou lendo. Agora, de certa forma, mesmo com todo esse impasse, eu leio da mesma forma como eu, por exemplo, me alimento. Eu preciso ler. As meninas me perguntaram, o que você faz? Ler para mim também é descansar. Eu vou, mesmo cansado, para o cinema, eu vou escutar uma música, eu vou ver um filme, eu vou ler, porque ler para mim também é descansar. Eu tenho esse lugar da leitura na minha vida. Quando alguém diz para mim, eu não leio porque eu tenho falta de tempo, me falta tempo, ou porque eu tenho muita atividade, aí eu sempre questiono, é uma falta de tempo ou é uma administração do seu tempo de reconhecer que é uma atividade que não vai te custar, vai te beneficiar? Então, é esses dois lugares. Então, a poesia mora em mim, mora em vocês, mora em todos os lugares, a gente só precisa ficar atento em reconhecê-la. A professora Aline pegou e fez um desafio para mim, que era do tema, onde habita a poesia. Ela pegou e fez um desafio que eu deveria pegar e fazer uma poesia. Está aqui. Ó. Ela mora ou ela habita? Onde fica a poesia? Para lá ou para cá? Só quem tem mente para pensar. Ela é ação ou reação? É legal ou ilegal? É amiga ou inimiga? É pensar ou repensar? É neta ou bisneta? É amor ou pavor? Elegância ou importância? Nacional ou internacional? Leitura ou escritura? Ser bom ou dar bombom? Top ou xarope? Um cisco ou um belisco? Um sol ou um girassol? Caminhada ou escalada? É longo ou sem delonga? É longa ou sem delonga? É inovação ou seleção? É cordel ou um pastel? E para você, onde mora, onde habita, onde fica a poesia? Eu queria responder fazendo uma homenagem para a Tatiana Belink, que é uma pessoa que me inspirou muito, e ela fez 2 versos para jovem, que eu queria citar para vocês, porque eu acho que eles estão onde habita a poesia para mim, na própria poesia, né? Então, todo amor é amizade. Amizade é sempre amor. É muito simples. E eu queria conhecer esse tio seu aí, viu? O do disco voador. Quando eu era menino aqui no Campo Limpo, eu nasci aqui no Campo Limpo, e em cima onde é a delegacia do Campo Limpo hoje, estávamos brincando, eram umas 8 horas da noite, e aí me veio um disco voador, né? E várias crianças viram aquilo, né? E eu achei aquela história fantástica, assim, né? Me lembrou isso, porque é bom esse bate-papo, acho que cada um aí dentro de si foi lembrando as suas histórias, né? O que aconteceu, a história do Djalma, que eu falei que a história dele é maravilhosa, dava um livro maravilhoso, e aí eu me remeti também com o Ju Vieira falando da pulga, não sei o quê, eu lembrei que eu contava uma história da minha filha, que tinha uma pulga e ela percorria ali aquele cachorro, mas eram longas distâncias, né? Ia do pé e tal, e é uma história que eu contava, mas que eu nunca fiz essa história, né? E que me lembrou disso. E aí eu lembrei aqui nasceu, não sei como vocês escolhem o título, né, do livro, no caso, se vocês gostam pelo título também. Aí eu pensei num livro que nasceu aqui na minha cabeça agora. Era assim, O Menino que Coçava a Bunda na Parede. É legal pelo título assim, vocês iam se interessar por um título desse? Engraçada, fica... É um título meio engraçado. Menino que coçava a bunda na parede? Né? Eu ia pôr as costas, né? Que eu gostava de coçar as costas quando era menino, né? Mas é que eu estava interessado em fazer uma história de que a gente está comendo muito veneno das comidas que estão vindo aí, e contar essa história que através desses venenos que nós estamos comendo, que vem nos alimentos, infelizmente, está criando muita alergia, muita coceira no corpo das pessoas. E aí, para contar essa história, eu queria usar essa brincadeira de um menino que coçava a bunda na parede. Eu queria dizer que assim, eu estou muito feliz assim, de estar fazendo essa mesa. Eu sou uma das produtoras da Feliz, né?
E a gente está no 3º ano e tem uma coisa que fica batendo na minha cabeça todo ano, quando a gente vai fazer a Feliz, tem que ter literatura infantil, a gente tem que pensar um pouco mais nessa perspectiva do que a gente está apresentando para as crianças. Por que é que a gente não tem uma produção? A gente tem uma produção aqui muito rica, aqui na Zona Sul. São vários escritores, a gente tem muita gente do conto, do poema, mas não aparece nada de literatura infantil. Não, nada não, calma. Está aparecendo, calma. Não é assim, né? Senão reduz a... Obrigado, obrigado. Ele me põe no... Né? Isso mesmo. Tem despontado, né, uma coisa assim, bem pequenininha em relação à literatura infantil. E a gente tem um público enorme nesse movimento todo que a gente faz, os saraus. Né? As crianças estão sempre muito presentes. A minha pergunta é: por que produzir literatura infantil é tão difícil? Né? Por que ela não aparece tanto quanto as outras, vamos dizer assim? Né? Queria pedir assim, para você falar um pouquinho dessa questão do mercado mesmo. Né? Eu sei que daria outra palestra, eu sei disso, está claro para mim, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso para eu ficar aqui com esse conforto. Né? Quando a gente pensou nessa mesa, a gente pensou muito sobre isso. Na verdade, nós falamos de deuses gregos, né? Então, teoricamente, se a gente pensa em livro para criança, você vai imaginar que ele é protegido, eu imagino, por 2 deuses, que são a Perséfone, a rainha da primavera e das crianças, com toda aquela alegria, só que ela é casada com o Hades, que é o deus da invisibilidade, né? Que é Plutão. Então, essa presença é onipresente, entendeu? Ela é invisível porque é o adulto que não enxerga. Olha, a semana passada eu autografei cerca de 1.200 livros. E não é porque sou só eu, Ilan Brennan, todo mundo, Tatiana Belink, Ziraldo, eu já vi Ziraldo entrar em lugares com 3.000 pessoas, e 3.000 ele passa a tarde inteirinha. Aí você olha, cai na lista do mais vendido, né? Aí põe assim, 10.000 exemplares vendidos. Ó. Então, o escritor infantil, na realidade, de texto para criança, é o que mais vende no Brasil, né? Só que a gente tem um percurso invisível, o que eu acho bom também. Porque o que interessa é a criança, sabe? É todo mundo militante da infância, dos direitos humanos e tal. Um dos grandes ídolos da minha vida é o Charles Dickens, que era um cara que lutava pelos direitos humanos, ele não era escritor, aí ele era a favor de terminar com o trabalho infantil. Então, ele viu que não adiantava falar. Então, ele criou Oliver Twist, a história do órfão que você quer adotar, foi lá na praça e começou a ler. E depois que ele foi juntando gente para ouvir o que ele lia, e ele mudou a lei na Inglaterra. E, a partir da mudança da lei protegendo o trabalho infantil, né, impedindo, foi para o mundo inteiro. Então, é uma literatura de alta potência. E eu acredito que essa invisibilidade, entre aspas, a protege. Porque, por exemplo, os meninos não vão... por mais que eu brinque, assim, eu não sou ligada à internet exageradamente. Não para mim. Meu público, eu gosto, é presencial. Na realidade, eu ainda sou uma pessoa muito selvagem, né? Eu não gosto muito de programas de televisão, eu não faço esse circuito, eu não faço youtuber, nada disso. Pelo meu temperamento mesmo, né? Eu me protejo assim, os 30 anos de carreira, né? Então, os meus leitores, eles não vão chegar e clicar imediatamente no meu site. Então, fica assim uma divergência entre o que eu vivo presencial, né, e o que aparece. Só que eu tenho leitores que me seguem desde os 9 anos, agora estão com 20. Sempre escrevendo. Semana passada eu recebi um depoimento no Twitter. Uma menina postou Lá Vem História com a foto, ela já está com quase 30 anos, dizendo assim: obrigado por ter tornado minha infância mais alegre. Então, eu acho que essa premissa, assim como o brasileiro não lê, são mitos. O brasileiro lê muito, pode estar lendo Sabrina, pode estar lendo Revista Caras, mas está lendo muito, sim, entendeu? Pode não ler o livro que é o livro eleito para ser o livro chique, mas lê muito. Então, eu acho legal a gente prestar atenção nesse discurso. Eu não me importo se não tem espaço de mídia, tal, acho até melhor, porque daí não tem muita interferência. Começa a aparecer muito, aí já vem a pessoa cismar com o personagem, isso, com aquele, não sei o quê.
já vem esse controle, entendeu? Então, quanto mais invisível, só os professores, na mão do mediador que sabe o que é, porque o professor é o grande leitor também, entendeu? Eu sou super grata aos professores, é ele que traz, de fato, o livro, né? E ele protege, ele é o guardião da imaginação. Quem é? É o professor e o bibliotecário. Então, enquanto ele está na mão desse público, a literatura tem uma força enorme, né? Uma força negada, né? Mas que é mais forte do que você imagina. Acho que há um cultivo, isso que a Heloísa falou, dos que são notáveis pelo consumo, aquilo que está sendo veiculado. E aí eu acho que esse pode ser um caminho, né? Eu encontro muitos leitores que entram por esse lugar. E a grande responsabilidade nossa é permitir que ele possa fazer a construção de outros itinerários, de outros percursos, para ele não ficar. Esses dias eu fui numa escola e uma professora falou, por que os alunos só pedem livros de lendas e mitos folclóricos, por exemplo? E aí eu falei assim, não sei, acho que vocês têm que me responder, porque se a escola tem um projeto que só trata disso, é um lugar. Às vezes vocês estão querendo que eles tragam coisas que nem a gente pôde oferecer em sua diversidade. A gente só oferece livros de lendas e mitos, eles vão pensar lendas e mitos. Mesmo que da lenda eu consigo ir para os mitos, ou construir outros percursos, é a grande questão, né? Então, acho que tem um cuidado também, que é a literatura infantil, né, a literatura para a infância, ela, como bem disse a Heloísa, ela é invisível e eu também gosto muito, eu até prefiro, né? Porque tem livros que eu olho que estão sendo comercializados enquanto mediador, enquanto leitor, que eu falo, não me pega tanto, né? Não me traz uma grande surpresa, não consigo, ou porque o projeto gráfico não é muito legal, ilustra talvez não seja muito legal, as escritas também não estão muito boas, mas são processos. Eu acompanhei escritores de muito tempo, hoje eu olho a produção deles e falo, poxa, que legal. Tem outros que eu falo, não estou gostando tanto não, mas é um grande percurso. Eu li minha adolescência toda Sidney Sheldon. Depois eu caí no bendito do Paulo Coelho. O que me fez ser bom leitor foi ler literatura ruim. O que me fez reconhecer outras literaturas foi eu ter passado por esse percurso. Mas aí os outros falam, é ruim? Não é que foi ruim. Ela foi necessária para me colocar e dizer aquilo que eu mais gosto. Eu não digo que eles são ruins. A única coisa é que eu sei agora o que é bom para mim. Livro bom é o que nos toca. É o que permita que a gente consiga fazer construções, né? Hoje eu estou dizendo que um livro, figurinhas carimbadas, é muito legal, e depois eu posso dizer que não tanto. Vai depender muito do meu momento como leitor também. Uma homenagem à Cristiana, mãe dessa maravilha. Vamos aplaudir. Uma salva de palmas. Porque justamente você permitiu que ele seja e que ele se torne cada vez mais esse leitor que ele é. Isso é um garoto que teve liberdade em casa e apreciação. Não é verdade que o pai, muitas vezes, é um atrapalhante, né? Em vez de ser o ajudante. Então, eu queria te parabenizar por ter dado essa liberdade de trajeto, de pesquisa, de curiosidade, para que ele possa aqui estar conosco tão à vontade e tão bacana e tão compartilhador. Muito obrigada da sua presença também, viu? Obrigada, Heloísa. Obrigada, Beto. Obrigada a vocês.